Fala, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Aqui quem fala é o Felipe, esse aqui é o canal do Ministério Amai. Venho aqui mais uma vez, através desse vídeo, deixar uma mensagem no seu coração. Algo que possa te trazer direção, algo que possa te trazer conforto, algo que possa te trazer visão, uma clareza. Amém? E um tema que muitas das vezes eu escuto muito falar e às vezes até de uma forma que traz um certo incômodo para o meu coração. Confesso isso para os irmãos, que é o tema fé. Olha que muito louco. Fé, como assim, Felipe? Fé te traz um incômodo. Não a fé em si traz um incômodo para o meu coração, mas da maneira que falam sobre fé. Porque as pessoas elas têm um mau hábito de ensinarem, de pregarem e de dizerem que a fé é simplesmente para a gente conquistar alguma coisa. Simplesmente para a gente ter algo. Principalmente, olha só que muito louco, olha só como a gente coloca a palavra fé nas nossas frases do dia a dia. Olha, eu tenho fé que eu vou fazer isso, eu tenho fé que eu vou comprar um carro, eu tenho fé que eu vou comprar uma casa, eu tenho fé que eu vou ser promovido, eu tenho fé nisso, eu tenho fé naquilo. Mas você já se parou para perguntar que mesmo você dizendo que tem fé para tudo isso, nada disso nunca aconteceu na sua vida? Então peraí, o problema está na fé ou o problema está em você? Eu posso te garantir que o problema está em você, assim como o problema muitas das vezes também está em mim. E eu quero que você preste muita atenção nesse vídeo. Quero que você preste muita atenção. Eu quero compartilhar apenas uns 2-3 versículos do início de Hebreus 11. E eu quero convidar você, na sua casa, depois que você assistir esse vídeo, você ler todo o contexto, todo o capítulo de Hebreus 11. Presta bem atenção. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos, pois foi por meio dela que os antigos receberam bom testemunho. Quero frisar no versículo 1, depois eu quero frisar no versículo 2. Preste atenção. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Muitas das vezes a gente usa esse versículo para generalizar os nossos sonhos, os nossos planos, as nossas ambições que nós não estamos vendo. Né? Aquela promoção no trabalho, aquela troca de carro, a gente sempre usa o que nós não vemos é aquilo que nós queremos. Mas nós esquecemos de uma coisa, que a gente também não vê, só que está o tempo todo conosco. E é exatamente para isso que nós temos que usar a nossa fé. E o que é que a gente não vê que está conosco o tempo inteiro? O nosso Deus. Se nós analisarmos todo o contexto de Hebreus 11, nós vamos ouvir falar dos heróis da fé, e inclusive usando esse versículo 2 que diz o seguinte, ó, pois foi por meio dela que os antigos receberam bons testemunhos. Quando a palavra aqui ela diz dos antigos, depois ela vai citar o nome desses antigos. E eu quero que você entenda uma coisa. Fé, o Senhor ele nos deu a fé, e Paulo ele diz que cada um de nós recebeu uma porção. Então a porção que eu tenho de fé, ela é diferente da porção que você tem. Então o problema não é o tamanho, o problema é como eu a uso. E muitas das vezes nós estamos usando a nossa fé de maneira errada, nós estamos usando a nossa fé para conquistar. A gente quer tomar posse, a gente quer realizar os nossos planos e tudo mais. E nada disso está acontecendo, porque o princípio da fé não é conquistar. O princípio da fé é o que está aqui no versículo 1, ó. Certeza das coisas que nós não vemos, mas que nós esperamos. O que eu não vejo, mas o que eu espero é o meu Jesus. É o meu Deus. Então, o tempo inteiro, a minha vida inteira, eu usei a fé para algo que é supérfluo. Eu usei a minha fé, eu usei a minha fé no alvo errado. Se é que você me entende. O meu dardo chamado fé, a minha lança, a minha flecha chamada fé, eu estava o tempo inteiro atirando no lugar errado. Por quê? Porque Deus ele não me deu fé para conquistar. A conquista ela é uma consequência, mas Deus ele me deu fé para conhecê-lo. E a prova disso é o versículo 2, quando menciona os antigos. Ao decorrer do texto vai falar de Abraão, ao decorrer do texto vai falar de Moisés, vai falar de José, vai falar de Enoque. E sabe o que esses homens, chamados de heróis da fé, eles têm em comum? Foi no que eles, o que eles fizeram com a fé que eles tinham. E sabe o que eles fizeram com a fé que eles tinham? Eles usaram essa fé para conhecer Deus. Eles usaram essa fé para se relacionar com Deus. Eles não usaram essa fé para poder realizar os teus sonhos, até porque a grande maioria deles, mesmo tendo fé e sendo chamado de herói da fé, penaram muito na vida. Olha Abraão.
Deus ficou 13 anos sem falar com Abraão. Olha José, meu Deus do céu, olha só a vida de José, traído pelos irmãos, jogado no calabouço, acusado de adúltero. Então, poxa, esses homens tinham fé, mas eles não usavam a fé deles para sair das suas enrascadas. Eles não usavam a fé deles para conquistar. Eles não usavam a fé deles para poder ter posses. Eles usavam a fé que eles tinham para conhecer Deus. Gênesis vai dizer assim, e Deus era com José, e em tudo que José colocava as mãos prosperava. Então a fé de José não era para prosperar, era para conhecer mais Deus. E eu lembro muito do que o profeta Jeremias disse, que ele dizia o seguinte: não se glorie o sábio em sua sabedoria, não se glorie o rico em suas riquezas, não, mas se for para você se gloriar em algo, que se glorie em conhecer a Deus. Olha só Moisés, olha só Moisés. Moisés está aqui em Hebreus 11. Moisés é citado como um dos heróis da fé. E Moisés era um homem que conversava com Deus tete a tete, ele conversava com Deus face a face, como a palavra diz que Moisés conversava com Deus como se ele estivesse falando com um amigo. Era para isso que esses homens usavam a fé deles, e foi exatamente por isso que eles chegaram aonde chegaram. Foi exatamente por isso que eles alcançaram o que eles alcançaram, porque eles estavam investindo a fé deles no lugar correto. E eu e você já deixamos de avançar, principalmente no reino, de avançar em situações da nossa vida, porque estávamos usando a nossa fé de uma forma errônea, de uma forma errada. Nós estávamos usando a nossa fé simplesmente para ter as coisas, por um celular, por uma casa, tudo coisas que no final das contas vão virar pó, e que se você morrer amanhã, meu irmão, minha irmã, essas coisas vão ficar aqui na terra, o carro, a casa na praia, o sítio, a chácara, vão tudo ficar aqui. Então, use a tua fé como esses homens usaram para conhecer Deus. E eles deixaram um legado fenomenal, porque eles caminhavam com Deus. Eu acho muito louco a história de Abraão. Deus, se eu não me engano é em Gênesis 18, não vou lembrar, mas se eu lembrar eu vou colocar aqui no rodapé aqui do vídeo. Escuta isso, Deus, o próprio Deus, o Criador, ele diz assim: acaso eu faria alguma coisa sem consultar primeiro a Abraão? Olha que coisa muito, muito louca. O relacionamento de Abraão com Deus, inclusive Deus chamava Abraão de amigo, era tão intenso. Abraão usava tanto a fé, inclusive Abraão é quem? Segundo a Bíblia, o pai da fé. Ele usava a tua fé de uma forma tão sólida para conhecer a Deus, que ele foi chamado de pai da fé, ele foi chamado de amigo de Deus. E as coisas que ele conquistou, porque ele teve muitas posses, ele teve muitos bens, foi exatamente uma consequência de conhecer a Deus. Porque sabe o que eu entendo aqui, meus irmãos? Que eu só estou disposto, eu só recebo do meu Pai, eu só recebo de Deus aquilo que Ele sabe me dar. Que eu sei que Ele pode me dar. Eu só recebo de Deus o que eu sei que Ele pode me dar. Aí você deve estar se perguntando: ah, Felipe, mas eu sei que Deus pode me dar tudo porque Ele é dono de tudo. Sim, eu concordo com você. Mas você já parou para pensar que isso para você é só uma informação? Que você não está vivendo isso de uma forma genuína? Que você não está vivendo isso que você tem dito, que Deus é o dono de tudo? Você só sabe, é só uma informação. Assim como pessoas ao nosso redor e personagens bíblicos conheciam Deus apenas de ouvir falar. Olha Jó passou pelo que passou, Jó sofreu pelo que sofreu, perdeu tudo, e no final ele assume: olha, eu conheci a Deus apenas de ouvir falar. E claro que depois, quando ele conhece Deus, de se relacionar, tudo é acrescentado de forma muito maior do que ele já tinha. Então, eu quero fazer um convite para você, que você seja o herói da fé dessa geração. Que você não use a fé, a porção de fé que Deus te deu para você conquistar, para você trocar de carro, para você trocar de casa, para você fazer uma faculdade, não, mas que você use essa fé para conhecer Deus, assim como esses homens, Moisés, Abraão, José e por aí vai. Homens que usaram a fé para se relacionar com Deus. Homens que usaram a fé para conhecer Deus. Olha só, você imagina só, é coisa da minha cabeça, tá? Não está aqui na Bíblia, mas imagina Deus. Olha, o Abraão, eu estou pensando em criar uma estrela lá distante no espaço. O que você acha, meu amigo? Imagina Deus perguntando para Abraão o que ele acha quando ele vai fazer algo. Meus irmãos, isso é só pessoas que têm níveis de relacionamento muito, muito complexos com Deus. Homens e mulheres que realmente usam a fé para conhecer Jesus
Jesus Cristo, para conhecer as Escrituras e ter as posses e os bens apenas como consequência. E sabe o que é mais louco? Quando você usa a tua fé, quando você usa todas as suas forças para conhecer Jesus, para conhecer o nosso Deus e o nosso Pai, as coisas que você tanto deseja, elas vêm de uma forma tão naturalmente que você nem percebe. De repente você está trocando de carro e você nem percebeu. De repente você está sendo promovido no serviço e você nem percebeu. Tudo porque você decidiu investir a tua fé, lançar a sua flecha chamada fé no lugar errado, no lugar certo, melhor dizendo. Então eu quero fazer esse convite para você. Usar a tua fé no lugar correto, usar a tua fé da forma certa. Eu sei, nós temos sim esse hábito de falar que eu tenho fé para ter conquistas e principalmente eu tenho fé para receber a vitória. Só que a maior vitória que você poderia receber na sua vida foi dada na cruz, através do sacrifício do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E eu preciso crer nisso, eu preciso em nome do Senhor Jesus Cristo usar a minha fé para entender mais disso e assim conhecer mais o meu Pai, assim conhecer mais o meu Senhor Jesus Cristo, me relacionar, andar lado a lado com o Espírito Santo, e essas coisas vão vir. Essas coisas vão acontecer naturalmente. E se não acontecer, isso é muito louco. E se os seus sonhos, suas metas não acontecerem, você não vai ficar mal, porque você já sabe que o que você tem é maior do que tudo isso, que é o teu Pai, o teu Deus, o teu Jesus, caminhando lado a lado com você. Então, a partir de hoje, que você possa usar a tua fé de uma maneira correta. Usar a tua fé de uma maneira mais genuína. Eu sei que te ensinaram, eu sei que você foi em muitas campanhas, que era isso e que era aquilo, a campanha da vitória, a campanha da conquista, e você não conquistou nada, e você não saiu vitorioso de nada, muito pelo contrário, veio só prejuízo, veio só derrota. Foi porque te ensinaram a usar a fé de uma forma errada. Foi porque te ensinaram a usar a fé para ter coisas, meus irmãos, que não passam de nada. Paulo, um homem sábio, um homem instruído, um homem que tinha um conhecimento fora da casinha para sua época, um conhecimento muito superior a de muitos. Ele mesmo diz que dos homens que tinham a idade dele, ele era o que se destacava. E sabe o que ele considera tudo isso? Esterco, ou seja, bosta. Me desculpa usar esse termo, mas é o que Paulo diz. Tudo aquilo que eu vangloriava, tudo aquilo que eu adorava, hoje para mim é esterco. Então talvez você só vá conquistar uma casa, talvez você só vá conquistar os seus sonhos quando você entender que isso não é nada perto da presença de Deus, que isso é esterco perto da presença do Senhor. Guarda essa palavra, meus irmãos, guarda essa palavra, como eu sempre digo. Estou aqui falando com vocês, mas também estou sendo ministrado no meu coração. A minha fé, a partir de hoje, de uns dias para cá, eu tenho buscado viver dessa forma, mas a minha fé agora é para conhecer o meu Deus, seja nas Escrituras, seja através de oração, seja ali no jejum, mas a minha meta de vida não é mais conquistar coisas, por mais que o meu coração anseie. Eu tenho um sonho de ter uma casa própria, eu tenho um sonho de estudar, eu tenho um sonho de ter carro, mas agora o meu maior sonho é conhecer mais o meu Deus. E que você use da sua fé para realizar esse grande sonho, que é se relacionar com o seu Pai. Amém? Mais uma vez, obrigado pela sua atenção. Não se esqueça de curtir o nosso vídeo, de compartilhar. E você que não é inscrito, não deixe de se inscrever. Amém? Compartilhe com seus amigos, deixe o seu comentário. E mais uma vez eu digo, é um prazer para mim estar aqui com vocês. Um grande abraço e fiquem na paz do Senhor Jesus.